Sexta-feira, dia 2 de maio de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Já estamos quase no meio do ano, quem diria, hein? Cada dia mais velho, graças a Deus, obviamente falando, né? Mas hoje temos muitos motivos para ficarmos alegres. Temos até comemoração. Não é todo dia que nós temos notícias tão maravilhosas como essa que eu vou dar agora para vocês, porque a grande Academia Brasileira de Letras tem um novo membro, ou uma nova membro, né? Que é a senhora Miriam Leitão. Vejam só que maravilha! É uma escolha a dedo. Depois de Gilberto Gil, qual é o nome da outra? Da atriz lá, já esqueci o nome, não me interessa também. Agora é a Miriam Leitão. E olha que o Gilmar Mendes até, puxa vida, hein? Deu uma, digamos, fez uma homenagem muito sincera, né, para a Miriam, dando os parabéns para ela, porque afinal de contas, não é todo dia que se escolhe a dedo alguém desse nível, né? Parabéns à grande Miriam Leitão pela merecida eleição na Academia Brasileira de Letras. Olha só, Gilmar Mendes. Sua habilidade em desvendar os meandros de economia. Meu Deus. Tá ruim, mas tá bom. Esses são os meandros. Tá ruim, mas tá bom. Mas, além da política com clareza e profundidade, é um presente para o Brasil. Uma jornalista que transformou o complexo em compreensível. Transformou o complexo em compreensível. Olha, pior que ela, eu diria que só a Dilma consegue transformar o compreensível em complexo, ao contrário. Mas Miriam Leitão, esse é o tipo de país que nós estamos vivendo, onde a avacalhação toma ares de seriedade, de efeito positivo, de conquista. Já pensou que nível? É uma coisa triste, né? Mas não deixa de ser notícia. Mas eu quero dizer que nós vamos começar esse vídeo para valer dizendo que estamos aí numa situação que parece mesmo que o caminhão está na ladeira sem freio. Porque todos os efeitos negativos, ou com todos os efeitos negativos causados aí pelo escândalo do INSS, o Tribunal de Contas da União não quer saber de corrigir o problema, não quer dar chance para que esse governo se exploda, porque o tal ministro do TCU, o tal Haroldo Cedraza, adiou pela sexta vez o julgamento de recursos que foram apresentados pelas defesas dessas entidades conhecidas como sindicatos, que realizaram descontos indevidos das aposentadorias lá no Instituto Nacional de Previdência Social. E sendo assim, enquanto não julga, enquanto não se parte para um julgamento e devida decisão, os sindicatos continuam executando tais descontos, continuam aplicando o golpe, que só vai cessar quando o TCU julgar indevido. Simples assim. A situação é tão ruim para esse desgoverno que já está ficando insustentável a permanência do ministro Carlos Lupe na Previdência Social, o que deixa o presidente Inácio num beco sem saída. Demitir Carlos Lupe do Ministério da Previdência Social significa perder o apoio de 17 deputados na Câmara dos Deputados e 3 senadores, o que é péssimo para um governo já tão desgastado, tão estraçalhado como este. Segundo uma matéria que saiu aí no Poder 360, a Associação Brasileira de Defesa dos Clientes e Consumidores de Operações Financeiras e Bancárias apresentou mais um outro escândalo. Como a gente sempre diz, cada dia um. E essa associação brasileira disse que os desvios em aposentadorias e pensões do INSS já atingiram mais de 10 bilhões em 10 anos.
Né? Segundo a entidade, as perdas atuais estão em torno de 300 milhões ao mês. Certamente, esse prejuízo se tornou impossível de ser pago. Até porque muitos desses que foram sacaneados por esses sindicatos e pelo INSS, muitos já faleceram. Vão recuperar o que se morreram? Então, é sacanagem atrás de sacanagem, essa que é a verdade. Mesmo assim, diante dessa situação constrangedora para um país que se diz democrático, o Inácio vai agora viajar para Moscou. Isso no próximo dia 8 agora, né? Aonde no dia 9 vai se reunir com Vladimir Putin na comemoração do dia, do 80º aniversário do Dia da Vitória, que marca aí a vitória da Rússia contra a Alemanha de Hitler. Porém, para surpresa zero, a mulher do Inácio, que vocês sabem quem é, embarcou, ou vai ainda embarcar no seu horário do voo, não me passaram nenhum e-mail, né? E embarca hoje para Moscou, né? Para preparar o terreno. Eu acho que ela vai lá passar vassoura, esticar o tapete vermelho, né? Porque o que ela vai fazer por lá? O que ela vai fazer em Moscou, exatamente eu não sei. Segundo sua assessoria, ela vai participar de agendas prévias que foram combinadas entre o Inácio e o Putin no mês de janeiro. Olha, eles combinaram isso em janeiro. Vai ver, ela vai aprender alguns passos lá no famoso Balé Bolshoi, né, em Moscou, para depois fazer algum postzinho no Instagram totalmente sem graça, como de costume, né? Aquele negócio que a gente costuma perguntar: onde arrumaram essa pessoa, né, para ocupar esse cargo? Que poder ela tem que nem o próprio Chuchu consegue tomar conta quando o Inácio está fora? Bom, como tudo que é ruim pode ficar pior, então vejam agora mais uma atuação suspeita desse desgoverno que a imprensa ainda não comentou. Ainda não falou, mas eu, Paulo Alves, fuçando, acabei encontrando essa notícia que diz o seguinte: em março do ano passado, o Inácio assinou um decreto autorizando organismos internacionais a participar da preparação de 3 grandes eventos que o Brasil vai sediar. A primeira é a Confederação das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, o COP30, que vai ser lá no Pará, Belém do Pará. O outro é o Fórum do Grupo dos 20, que vai ser sediado no Rio de Janeiro. E por último, o encontro da cúpula dos BRICS, também no Rio de Janeiro. Esse decreto que o Inácio assinou aumentou de 5% para 10% a taxa de administração que as entidades podem receber pelo serviço e ainda permitiu que elas terceirizem os trabalhos. Muito bem. Então, em vez de 5%, eu vou pagar 10%. Quer dizer, eu não, né, gente? Quem vai pagar é o povão. Eu sou o presidente, né? Eu não pago nada. Muito bem. É assim que funciona. Esse arcabouço teria o objetivo de driblar a burocracia, né? Economizar tempo e reduzir custos. Essa é a jogada. Ele é esperto, né? Não. Vamos driblar a burocracia, né? Dando uma rasteira nas leis. Vamos economizar tempo. Claro, é mais fácil. Ô, fulano, vem aqui sediar o negócio aqui, te dou 10%, você divide comigo. Deve ser isso. Reduzir custos. Se ele aumentou de 5 para 10, vai reduzir qual custo? As boas intenções, evidentemente, têm apontado uma certa direção. Como não há necessidade de licitação quando se contrata uma empresa internacional, cabe ao governo escolher as entidades capacitadas para realizar o trabalho. E ao que parecem, elas vêm sendo selecionadas de acordo com os critérios bastante objetivos. Quais são esses critérios? Claro, 50-50, tamo junto, é nóis, não é isso?
Tamo junto, parceiro. É mais ou menos isso. O Ministério do Meio Ambiente da Rainha do Cipó, conhecida também como Marina Silva, né? Por exemplo, contratou recentemente a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais para organizar a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, uma reunião preparatória para a COP30. Apesar do nome pomposo, pouco se sabe sobre essa organização, que é internacional, e que recebeu 15 milhões de reais para promover um encontro, somente um encontro, que será realizado em Brasília na próxima semana, sendo que a COP30 é lá para o final do ano. Segundo a revista Veja, a sede da tal Faculdade Latino-Americana, vejam só, funciona em uma pequena sala no primeiro andar da Escola Nacional de Administração Pública, que é uma repartição pública ligada ao Ministério da Gestão. Tem-se, portanto, aí uma entidade privada que presta serviço ao governo e funciona dentro de uma instalação do governo. Que coisa, hein? Que bonitinho esse negócio. O Ministério do Meio Ambiente de Marina Silva informou que a contratação da Faculdade Latino-Americana atendeu aos requisitos estabelecidos no decreto assinado pelo presidente Inácio. O homem assinou é porque está tudo certo, nós confia nele. Nós é nós, somos parça, ele é o governo do amor, eu confio. Para isso basta. O critério fundamental é a comprovação de expertise na matéria, o que é o caso da mencionada fundação, conforme a lista oficial da Agência Brasileira de Cooperação, justificou ela. Nos últimos 6 anos, a entidade recebeu 4,8 milhões de reais dos cofres públicos a título de contribuição regular. O que posso falar sobre isso, minha gente? O que posso falar é que já faz parte do habitué desse governo, né? Desfalcar os caixas, enfraquecer as finanças do governo e depois disso tudo aumentar impostos em cima da população, porque somos nós, evidentemente, que pagamos por tudo isso. É assim que a coisa funciona. E não tem ninguém para cair em cima. Nessas horas não existe um ministro que monocraticamente dê 24 horas, 48 horas para o governo explicar. Marina Silva, você tem 24 horas para explicar que negócio é esse. Inácio, você tem 365 dias para explicar que negócio é esse. Porque é o Inácio, né? 365. Não existe. Pois bem, meus amigos. Hoje vivemos aí uma realidade que assusta, né? Até os mais crentes de que o Brasil é o país do futuro. Ainda tem gente que pensa assim. Tem muita gente que fez o L, que acredita que o país está prosperando. Que é o país do futuro. Claro, pois a realidade está nua e crua, mostrando que estamos indo direto ao buraco. Né? Rouba-se das aposentadorias dos mais necessitados, rouba-se do empréstimo consignado, que justamente os mais desesperados lançam mão para poder sobreviver, rouba-se na corrupção, rouba-se nas emendas parlamentares, nos superfaturamentos em obras públicas, e mesmo assim os governantes fazem seus discursos querendo provar que o país vive um momento de crescimento e desenvolvimento, só para inglês ver, claro. Resumindo todos os governos civis, meus amigos, até hoje, após a tal redemocratização, o Brasil criou uma nova classe de pessoas entre a população brasileira, que são aqueles dependentes de benefícios sociais. É natural, em qualquer país do mundo, haver um auxílio do governo para os mais necessitados. Qualquer país do mundo tem esse tipo de ajuda. Aqueles que vivem na margem da pobreza, claro, para eles sim. Mas no Brasil o aspecto é outro, pois os benefícios são ofertados, na maioria das vezes, a pessoas em plenas condições de trabalho. E pessoas com saúde plena,
que não precisariam usufruir dos impostos pagos pelos outros. No Brasil, recebe benefícios quem não está trabalhando, quem está supostamente doente, quem chegou na velhice sem nunca ter contribuído com o imposto de renda e até quem está preso, o que é pior. E dessa forma o rombo do caixa vem aumentando ano a ano. E ao invés de o governo promover emprego, promover estudo, promover empreendimento, para que a população aprenda a se desvincular da dependência do governo, não. O governo faz exatamente o contrário. Claro que para o governo é muito melhor colocar o tal cabresto no pescoço dos beneficiados para receber em troca o seu voto nos pleitos eleitorais. Para se ter uma ideia, a despesa primária do governo federal em 1997 era 14% do PIB. Essa era a despesa primária do governo, né? E hoje, a mesma despesa está em 19% de um PIB muito maior que 1997. O que significa dizer que ocorre o contrário do que deveria acontecer quando se tem um aumento de PIB no país. Era suposto diminuir o percentual desta dívida na proporção em que se aumentou o PIB do Brasil. Então, como é possível aceitar uma situação dessa? Para se ter uma ideia, nos Estados Unidos, por exemplo, o governo ajuda muito a população no sentido de benefícios. Mas existem regras que não existem aqui no Brasil. Lá existe o chamado welfare, que é as pessoas que vivem na condição de pobreza, né, que vão pedir ajuda no Social Security, que é como se fosse o INSS daqui, tá? Só que para receber ajuda, eles precisam mostrar extrato bancário de pelo menos 6 meses para trás. Claro, para frente não dá, né? Precisam apresentar extratos bancários, precisam mostrar endereço fixo, conta de luz, para comprovar, né? Precisam mostrar cópia do imposto de renda, certo? E chegam a pedir até, se a pessoa for imigrante, o seu passaporte, para saber se a pessoa não viajou para fora dos Estados Unidos nesses últimos tempos. O que impossibilita dar ajuda para aquela pessoa, porque se ele tem dinheiro para viajar, não precisa de ajuda do governo. É assim que funciona. Os idosos, aqueles que estão realmente acima dos 65 anos, que nunca contribuíram, eles recebem uma ajuda no Social Security, mas também da mesma forma. Tem que mostrar quem sustenta eles, e aí vão olhar a condição de vida de quem está sustentando, para saber se ela tem condições de dar o sustento ou não, quanto ela ganha, quanto ela gasta, extrato bancário, imposto de renda, a mesma coisa. Não é só colocar o CPF, dar o nome e receber benefício, não. Isso não existe. Não é que nem aqui no Brasil que você liga lá, dá o CPF, né, e já começa a receber. E tem um detalhe. Quem recebe ajuda no governo, ele passa a ser uma pessoa que está em estado de pobreza. Então você não pode sair ostentando um carro último modelo na rua, porque se eles perceberem, eles vão saber que foi golpe. Né? E mesmo assim existem muitos golpes que eu vi com meus próprios olhos, quando morei nos Estados Unidos. Pessoas que recebiam o chamado food stamp, que é cupom de alimento, para quem é pobre, que ia no supermercado, enchia os carrinhos até a boca, pagavam com os cupons de alimento e colocavam dentro de uma SUV nova. O que era aquilo? Era golpe. Declarava que ganhava pouco, pegava ajuda, mas vivia na boa. Só que lá é o seguinte, se for pego, meu amigo, tá ferrado. E aqui no Brasil? Então, por essas e por outras que a gente costuma dizer e continua falando o tempo todo que o nosso Brasil é um país sem rumo, ladeira abaixo, porque quem comanda é quem provoca todos esses desacertos que ocorrem no nosso país. Eles até preferem que nós entremos nesta onda de dar golpezinhos aqui, golpezinhos ali,
porque acaba justificando a eles aumentarem impostos, né? Descontarem isso, descontarem aquilo de nossas contas. E é assim que funciona esse governo. E diante disso, o que nós podemos fazer? A não ser chorar na cama, que é um lugar quente. Parabéns aos que fizeram o L. Vocês que fizeram os L's da vida vão chorar lágrimas de crocodilo, tenham certeza. E vão sair correndo e pedir socorro a quem? Ao Zé Ninguém? É o que eu acho que vai acontecer. Então, meus amigos, chega de conversa mole. É o vídeo que eu tinha para vocês no dia de hoje. Espero que vocês tenham apreciado, gostado. Deixe os likes se vocês gostaram. Se você gostou e não está inscrito no canal, se inscreva. É de grátis, como dizia o Mussum. É de grátis. Né? E quem puder ajudar e colaborar com o canal, eu agradeço de coração. Por hora, desejo a vocês um excelente final de sexta-feira. Muito bom descanso. E até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.